Hoje o assunto é manejo da resistência da ferrugem asiática, uma das principais doenças que ameaçam as lavouras de soja em todo o país. O Luiz Patroni conversou sobre este tema com um agrônomo que é instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. Vamos conferir? Boa tarde. O período do vazio sanitário está chegando perto do fim aqui em Mato Grosso, no próximo dia 15 de setembro, vem o sinal verde para o início de mais uma safra de soja e o vazio sanitário, a gente sabe, é uma das medidas adotadas aí justamente em vários estados do país para tentar minimizar, uma das maneiras de evitar que a ferrugem esteja presente logo no início de uma safra de soja. A ferrugem, que a gente sabe, é uma das doenças que mais preocupam os sojicultores em todo o país, é uma das principais doenças da cultura, se não a principal, e é por isso que a gente vai falar sobre este assunto hoje no Senar MT Responde. Está aqui comigo o Wellington Magalhães, que é engenheiro agrônomo e um dos instrutores credenciados do Senar Mato Grosso. Wellington, boa tarde primeiramente. Quando a gente fala de ferrugem, a gente sabe o tamanho da preocupação, do impacto econômico que ela causa nas lavouras, no bolso dos produtores. E é uma preocupação que há quase 2 décadas existe e que se torna agora maior ainda, porque a resistência dos fungos está presente no campo. É possível adotar aí alguma estratégia ou quais manejos são necessários justamente para que seja retardada essa resistência, essa multiplicação de fungos resistentes, Wellington? Excelente, Patroni. Ela causa uma preocupação muito grande, que é a principal doença na cultura da soja, traz aí prejuízos enormes. O importante é o produtor não ficar dependente dos fungicidas. Hoje a gente sabe que os fungicidas faz parte do processo do MIP, o produtor tem que fazer monitoramento. O controle com fungicidas ele é preventivo, tá? Então não adianta, eu não posso esperar a ferrugem aparecer na lavoura para fazer o controle com fungicida, tá? E fungicida faz parte do processo. É importante, assim, lá no início utilizava-se muito produto com sítio de ação específico, com apenas um grupo de ação. Então hoje recomenda-se fazer a utilização de mistura de fungicidas com grupos de ação diferentes, E tem se utilizado bastante, recomenda-se também a utilização desses grupos de ação com sítio específico com fungicidas multissítio. Porque daí os fungicidas vão atuar em diferentes enzimas, diferentes proteínas do fungo. Então a chance e a probabilidade de você controlar a doença é muito maior. Agora, a ferrugem é uma doença que você tem que atacar preventivamente, Que grupos de ação eu utilizo de uma maneira preventiva e caso ela já esteja instalada na lavoura, o que eu vou ter que utilizar? Exato. Depois que a ferrugem está instalada na lavoura, a gente observou recentemente uma resistência aos carboxamidas. Então, não utilizar esse grupo de ação depois que a ferrugem já está instalada na lavoura. Tá? Então, fazer a mistura desses grupos com os triazóis, tribirulinas, tá? E preferencialmente, agora mais recentemente, está utilizando os fungicidas multissítios, juntamente com esses outros grupos de ação, para facilitar, para ampliar a porcentagem de controle. Tá? Preventivamente, sempre tá observando, fazendo monitoramento. Tá? Ali a gente faz um controle preventivo antes de entrar no florescimento, E aí, depois que entra o florescimento, essa intensidade no monitoramento aumenta. Tá? E só observando, respeitando, não fazer mais que 2 aplicações do mesmo grupo de ação durante a lavoura. Ou seja, você tem que estar sempre cuidando da lavoura, já pensando nas consequências lá na frente também, no caso de repetir grupos químicos, o que você pode causar de resistência. O manejo integrado de pragas, o MIP, também é importante quando a gente busca minimizar ou retardar essa eficiência, essa resistência. Exato. O produtor tem que pensar no MIP antes mesmo dele fazer a semeadura da soja. Respeitando o vazio sanitário, tá? De preferência usar cultivares precoces, tá? Porque daí quando que é o período de maior incidência da ferrugem? Final de dezembro, mês de janeiro e fevereiro. Aí intensifica o aparecimento da ferrugem. Então ele antecipando o plantio, conseguindo antecipar, porque a gente nem sempre consegue por conta da chuva, mas utilizando variedades precoces. Aí adotando o vazio sanitário, realizando o monitoramento, então assim, adotando todas as táticas de controle e também rotação de culturas, que você quebra esse ciclo do fungo na lavoura. Perfeito. Estamos nos aproximando de mais uma safra, estamos finalizando o período do vazio sanitário, como te disse, e hoje vários estados, estados que não faziam o vazio, já adotaram também, a exemplo também do nosso país vizinho do Paraguai, ou seja, todo mundo entendendo a importância, a dimensão e a necessidade de adotar estratégias para combater a ferrugem. Exato. O vazio sanitário ele é um período porque o fungo, a esporulação, esse esporo, depois que ocorre a esporulação, ele dura um período de 55 dias. Por isso que o vazio sanitário ele é no mínimo 60, em torno de 90 dias no Brasil. Então é muito importante que se faça, obedeça o calendário assim, do vazio sanitário,
tá? O Paraguai já entendeu isso, vários estados hoje no Brasil adotam, e agora o Rio Grande do Sul também, que já não tem, mas está tendo um estudo já para aplicar o vazio sanitário lá naquela região. Ou seja, um esforço conjunto com estratégias de manejo para que a gente consiga sobreviver, né, mais uma safra ao ataque dessa doença. Exato, é importante, a gente sempre lembra, né, nas reuniões, grupos de pesquisa, não tem uma receita de bolo, né? A gente precisa fazer uma ação conjunta, não é um produtor que vai mudar isso, é vários produtores, é a comunidade, é todo o estado, o país, para poder minimizar os prejuízos causados por essa doença que é tão séria. Wellington Magalhães, obrigado pelas suas informações. A gente volta contigo aí em São Paulo.